Foram mais de 30 entrevistados, quase um ano de trabalho para narrar a saga de um mineiro pobre que se tornou um dos maiores empresários do país, que foi a favor do golpe militar, mas a favor também das diretas já, e que se tornou vice-presidente de um líder operário. É a história de José Alencar Gomes da Silva, nesse livro biográfico de Eliane Cantanhede. Eliane, por que você chegou a esse nome e a esse livro? Porque a editora Sextante, que é uma das maiores editoras do país, decidiu criar um selo novo de não ficção chamado Primeira Pessoa. E elencou uma série de personagens que seriam biografáveis, vamos dizer assim. E chegou ao nome do Zé Alencar, que é realmente um grande personagem. E aí eles decidiram procurar quem seria a pessoa para fazer esse livro. Um médico, talvez alguém, um economista, porque ele é um grande empresário, mas decidiram por um jornalista e um jornalista de política. E aí chegaram no nome e eu aceitei assim imediatamente. Bom, foram 40 horas de entrevista só com o Zé Alencar. Foi muito trabalhoso? Foi extremamente trabalhoso. Você escrever um livro é como se você parasse a sua vida e se dedicasse só àquilo. E quando você vai fazer um livro que é uma biografia, você mergulha numa outra vida. Então é uma coisa assim, obsessiva. E a gente tem que lembrar que eu sou jornalista de política e no ano eleitoral. E eu não parei de trabalhar nem um dia, então foi um esforço enorme, assim, de sábados, domingos, feriados, todas as minhas férias, enfim, a Copa do Mundo inteira mergulhada no livro. É, porque é complicado você ser uma jornalista do dia a dia e ter aquele texto mais tranquilo, e você chegar a um livro, que é uma coisa muito mais delicada, muito mais contundente e tem que ter aqueles detalhes, né? Que o jornalista às vezes passa por cima, né? Você tem que cuidar mais do texto, né? Isso daí também te preocupou muito? Me preocupou muito, porque você é um fio da meada. Então, cada coisa que você puxa aqui, você vai querendo mergulhar, mergulhar, mergulhar. Então, e a vida do Zé Alencar é uma vida muito rica. Na verdade, são várias biografias numa só, né? Porque ele é o self-made man, né? O menino pobre que virou riquíssimo, tem uma das maiores indústrias do país. Talvez da América Latina, né? Na área têxtil. Ele é o self-made man, é o autodidata que estudou até o primeiro ano ginasial e escreve super bem, ele se expressa muito bem. Quando eu cheguei, o presidente diz assim: você é o cara. Eu falei assim: não, eu sou o vice-cara. É o cara da direita que vira vice do primeiro governo de esquerda. Isso. E é também o líder, como você falou, o líder patronal que vira vice do líder operário. Então, quer dizer, cada coisinha dessas que você vai pegando, Monforte, você puxa e aí tem toda uma história. Ou seja, são vários livros num. Bom, o primeiro capítulo desse livro, ele trata da festa, que é a festa. A festa foram 50 anos de vida empresarial de José Alencar, que ele reuniu os amigos, né, de longa data, a família e tal, e foi nesse dia que marcou realmente uma virada na história do Brasil, porque aí é que ele encontrou Lula, que estava na festa, porque ele convidou todos os presidentes de partidos políticos, estava ele lá, estava o Zé Dirceu e tal, e a partir daí nasceu essa amizade entre os dois, né? E ele se tornou vice. Foi aí que foi o grande pulo do gato da candidatura do Lula e da vida do Zé Alencar. Por quê? O Zé Alencar convidou centenas de pessoas e convidou todos os presidentes de partido. Então, era por aí o Zé Dirceu, que era o presidente do PT. E o Zé Dirceu, que já estava pensando numa abertura maior, numa chapa que pudesse abranger um empresário brasileiro e um mineiro, ele ficou enchendo o saco ali do Lula: você tem que ir, você tem que ir, você tem que ir. O Lula meio reticente: o que eu vou fazer ali, meio assim, o que eu vou fazer na Cova dos Leões, né? Ou melhor, na Cova dos Patrões. Mas eles foram os dois e o Lula ficou impressionadíssimo, porque o Zé Alencar, primeiro, ele se expressa muito bem, ele tem um discurso muito bom, né? Ele é um palanqueiro, assim, de marca maior. Depois, ele mostrou empresas muito modernas, mostrou que as empresas dele têm muita preocupação com os trabalhadores. Então foi assim, foi naquele momento que o Lula entrou no carro depois da festa e disse para o Zé Dirceu: encontrei o meu vice. Bom, e a partir daí?
nessa época, no ano 2000, o Zé Alencar já era senador, né? A partir daí, em 2002, houve a eleição. E como é que o Zé Alencar ele tratou as suas empresas? Ele abandonou as empresas, já entregou para o filho? Como é que foi? Ele foi saindo aos poucos. Quando ele virou senador, porque ele começou a carreira política tardiamente. Ele tentou direto o governo, porque ele não tem nada de modesto, né? Tudo dele é superlativo. Ele tentou concorrer, ele concorreu ao governo de Minas em 1994, perdeu. Aí concorreu ao Senado em 98 e ganhou. E nesse momento ele já se afastou do dia a dia das empresas. E quando ele virou vice-presidente, ele simplesmente transferiu todo o comando das empresas formalmente para o Josué, que é o filho homem, enfim, que é o herdeiro das empresas. Herdeiro empresarial, digamos. Né? É. Mas vamos voltar um pouquinho. Como é que foi essa história dele? Nós dissemos que ele era pobre e se tornou rico. Como é que foi esse caminho, essa transformação? Olha, foi longa, né? Longuíssima. Ele saiu de casa aos 14 anos de idade e pegou uma malinha e foi para Muriaé. E ali ele foi morar num cantinho, num corredor que ele chama assim, numa cama que ele chama de catre. E foi trabalhar como vendedor numa loja. Ele queria estudar e trabalhar, não conseguiu, porque ele trabalhava o dia inteiro, não tinha escola noturna, e ele foi só trabalhar. E depois, aos 18 anos, ele pediu para ser emancipado, para ganhar a maioridade, pediu ao pai, para criar a primeira loja dele, que se chamava A Queimadeira. Então, aos 18 anos, ele já era um lojista. Então, depois, o grande pulo do gato, ele teve vários pulos do gato, mas um grande foi quando o irmão dele morreu, o irmão mais velho. Não, irmão mais velho não, mas era o irmão mais bem-sucedido, Geraldo, e ele estava começando um negócio muito importante, muito inovador, e tinha só alguns meses, e o Zé Alencar se mudou para Ubá para assumir o comando dos negócios do Geraldo. E depois teve o pulo do gato também com a Coteminas, quando a Sudene foi uma mãe para vários empresários brasileiros, né? Ele gosta muito da Sudene e também de Dante Oliveira, né? Porque o negócio de algodão, né? A produção de algodão foi muito incentivada no governo do Dante lá em Mato Grosso, e isso propiciou, né? Mato Grosso começou a produzir algodão aos montes aí, e propiciou também o fornecimento de algodão para o mercado nacional mais facilmente. Claro, porque o mercado nacional competia em condições muito desfavoráveis com o algodão que vinha dos outros países, principalmente da Ásia. E o Zé Alencar gostava muito do Dante por isso, porque o Dante teve a percepção de que a indústria têxtil era tão importante para o Brasil e que você tinha que ter matéria-prima. Então, ele teve uma política fiscal em Mato Grosso que foi super favorável, não só para a indústria algodoeira, mas também para a indústria têxtil. Então, pouco a pouco, ele foi